Boa noite, sejam bem-vindos a esse culto de quarta-feira. Quero te convidar, se você puder, a orar a Deus, pedir a presença de Deus. Ore comigo. Santo Deus, Pai querido, clamamos a Ti, Senhor Deus, nessa quarta-feira, invocando a Tua presença, pedindo com que Tu esteja conosco, guiando os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Abençoe cada um que está nos assistindo através do YouTube, pois te pedimos em nome de Jesus. Amém. Adoremos ao nome do Senhor, cantando o hino número 18, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és Deus excelso, nosso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, justo e compassivo, puro e perfeito, nosso Redentor. Santo, 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 Deus onipotente, tua criação manifesta o teu amor. Antes de criares todo o céu e a terra, eras e sempre has de ser, Senhor. Boa noite, eu convido você, da forma que está, se possível, se ajoelhar, pois agora falaremos com Deus. Santo e eterno Deus, Pai querido, obrigado porque Tu tens nos sustentado até agora, no meio dessa semana, durante as nossas lutas, as nossas lidas. Tu é o nosso Pai querido que nos abençoa e nos perdoa. Te imploro que nesse culto, na hora a seguir, nosso coração esteja aberto a receber a Tua palavra, que será trazida pela irmã Grace, que ela possa nos esclarecer a Tua vontade nesse momento. Te peço que Tu esteja com cada irmão no seu lar, na sua luta, na sua lida, no seu leito, no seu trabalho, com as suas batalhas. Tu sabes melhor do que nós mesmos o que nós precisamos. Sempre nos acalente, Senhor, com o Teu Santo Espírito. É isso que agora eu entrego no Teu trono da graça, mediante o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.
Ele prometeu o seu amor através da luta e dor. Quando eu estava em solidão, o Senhor então me amparou. Só então ouvi a sua voz conduzir fielmente o meu viver. Minha vida está em suas mãos e nos braços do Senhor eu vou. Pelo fogo, pelas águas, pelas lutas e na dor, eu te amparo nas tormentas, eu te guio, sou teu Senhor. Oh, não temas, eu sou contigo. Nos meus braços tens abrigo, eu te ajudo na jornada. Eu sou teu Deus, sou teu amigo. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos nesse momento para que a gente possa ler e refletir na Palavra de Deus, em especial nesses cultos de quarta-feira que estamos tendo sobre saúde. Como profissional da saúde mental, como psicóloga, a minha preocupação hoje aqui é falar com você sobre os nossos hábitos de vida, sobre como nós fazemos as nossas escolhas pensando na nossa saúde, na nossa vida, mas principalmente tendo como referência aquilo que Deus espera de você, aquilo que Deus espera de nós. Eu quero falar aqui sobre disciplina, eu quero falar aqui sobre sabotagem, eu quero falar aqui com você sobre autorresponsabilidade. Porque é muito comum hoje, as pessoas elas fazem escolhas e nem sempre se responsabilizam por elas. Mas eu quero que você entenda aqui que as suas escolhas são de sua responsabilidade, porque as consequências também serão. Para a gente começar essa discussão, essa conversa, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 31, que diz assim: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
É um versículo curto, simples, mas de suma importância quando a gente fala em saúde. Porque aqui Deus está dando o livre-arbítrio para fazermos as nossas escolhas de alimentação, de atividade física, de formas de cuidado. Mas no final do versículo, ele é muito específico quando ele diz: façam tudo para a glória de Deus. E é sobre isso que eu quero conversar. Como você tem feito as suas escolhas sobre aquilo que você come, aquilo que você bebe, aquilo que você ouve, aquilo que você assiste? Porque todas essas escolhas têm a ver com a sua autorresponsabilidade. Não adianta a gente querer terceirizar as escolhas, ou tentar terceirizar as responsabilidades, ou justificar nos outros o que acontece através das nossas escolhas. Eu quero falar com você aqui sobre 3 pontos iniciais: disciplina, consistência e coerência. No meu consultório, algo que eu trabalho muito com os meus pacientes é mudança de hábitos de vida e a construção de um estilo de vida saudável, envolvendo aspectos físicos e emocionais. Porque hoje se fala tanto em saúde mental, mas a gente precisa entender que a saúde mental envolve N fatores, e dentre eles, inclusive, as nossas escolhas com aquilo que nós nos alimentamos, exercitamos, assistimos e assim por diante. E aí eu quero falar com você sobre disciplina, o primeiro ponto. Quando a gente fala em disciplina, é você ter uma meta, saber onde você quer chegar e dar o passo a passo, diariamente, sem sabotagem ou sem desculpas. Quando a gente fala em consistência, é você fazer dia após dia, apesar das adversidades, porque essa consistência vai ser coerente com a sua disciplina. Não adianta a gente tentar acrescentar ou modificar um hábito de vida, primeiro, se eu não entender a minha rotina, segundo, se eu não entender qual é o meu propósito com essa mudança, e terceiro, se eu não estabelecer consistência, coerência e disciplina. Só que para eu poder fazer essa mudança, para entender os meus hábitos, então modificá-los, eu preciso entender se eu me responsabilizo por eles. Onde é que eu encontro minha autorresponsabilidade? É muito comum escutarmos às vezes as pessoas falando que meu peso aumentou porque meu trabalho estava muito estressante, eu não tinha um horário programado para comer. Não consigo fazer atividade física porque meu trabalho ou a rotina familiar não me permitem. Sim, muitas vezes nós temos rotinas que dificultam ter muitas vezes hábitos além daquilo que a gente já faz. Só que o grande problema do ser humano é que ele não cuida do corpo. Ele não cuida do corpo dele, da saúde dele, que é o templo do Espírito Santo. Deus te deu esse corpo, essa vida, e basta você cuidar bem dela. E é o que a gente vê as pessoas não dando conta de fazer. Ou não tendo autorresponsabilidade sobre o que pode ser feito. Nós estamos inseridos numa cultura de remediar, esperar muitas vezes, porque muitas vezes hoje, aquilo que eu como, faço ou deixo de fazer, a consequência pode não ser imediata. Mas quando a consequência chegar, não adianta eu terceirizar no meu trabalho, na minha família, na minha esposa que cozinha muito bem, por isso que eu aumentei de peso, ou no meu trabalho que me estende uma rotina, uma jornada muito grande, então eu não consigo me exercitar. Quem quer do jeito que não quer acaba numa desculpa, uma justificativa. E a gente precisa entender que quando Deus nos fala, quer vocês comam, bebam, façam qualquer coisa, façam tudo para a glória de Deus, o que Ele espera de nós, na verdade, é domínio próprio, é temperança, é autocontrole. Hoje eu vejo muito no consultório, tem tanto conteúdo, tem tanto material da própria Igreja Adventista falando sobre orientação à saúde, orientação alimentar, orientação para atividade física, para controle emocional, os remédios naturais que nós temos, e mesmo tendo profissionais capacitados acessíveis, conteúdos acessíveis de boa qualidade, se mesmo tendo tudo isso à sua disposição, se você não tomar uma decisão, se autorresponsabilizar pela sua mudança, a mudança não acontece. E aí muitas vezes eu escuto assim: Grace, qual é a motivação principal que eu preciso ter para mudar os meus hábitos? E é muito interessante perceber que hoje
Se eu preciso melhorar a minha alimentação, atividade física, cuidar da minha saúde, as pessoas começaram a perceber e entender que elas precisam passar pela sua análise emocional. Porque muitas vezes nós nos sabotamos. É muito comum eu escutar as pessoas dizendo para mim que elas comem por ansiedade, comem por tristeza, comem ou não se exercitam porque estão desanimados. E a gente não consegue perceber e entender que se eu não estou bem e eu não como bem, eu pioro esse quadro. Se eu não estou bem e eu não me exercito, eu pioro esse quadro. E eu acabo tendo que remediar mais tarde, com medicações, com algumas privações, e ali sim, acaba sendo um processo mais radical, muitas vezes difícil de ser sustentado. Tudo que é muito radical, tudo que é muito privado, muitas vezes, que nos priva de pequenos costumes e gostos, muito facilmente logo a gente sabota, a gente não sustenta, a gente não mantém. Só que quando a gente chega num ponto que a nossa saúde chega num ponto limite, que a gente precisa ter essa privação, a gente começa então a repensar todas as escolhas feitas antigamente que acabam tendo a consequência naquele momento. E aí não adianta eu responsabilizar meu filho, meu marido, minha esposa, minha mãe, meu pai, não adianta, porque a consequência quem vai sentir, obviamente, além deles, sou eu mesmo. Então, nesse ponto que eu coloco assim, como você tem feito as suas escolhas? O pastor Mark Filling, ele escreveu um livro recentemente, publicado recentemente, que fala Esperança Além da Crise. E na página 45 ele diz assim: quando o indivíduo crê que foi criado por Deus e que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, as suas escolhas na área da saúde são mais positivas. E ele continua: pessoas de fé são mais conscientes da própria saúde e escolhem levar uma vida mais saudável. E aí ele chama a gente para a responsabilidade como cristãos que somos, para que a gente justamente possa cuidar do templo do Espírito Santo, entendendo que somos cristãos, que temos fé e que cuidamos daquilo que Deus nos deu, que é a nossa vida, nossa saúde. E é muito interessante que ele traz, nessa literatura, o pastor ele traz uma abordagem falando que os hábitos estão à nossa disposição para que a gente possa fazer o que é certo, para que a gente possa ter qualidade de vida. Só que o que acaba acontecendo é que nós não queremos, muitas vezes, nos dar o trabalho, nós não queremos sair da zona de conforto, nós não queremos sair do sofá, desligar a televisão e caminhar e correr. Eu não quero me privar de gostos, de comidas que me trazem sim um conforto emocional. Muitas vezes as pessoas levam para a comida uma fuga do estresse, da ansiedade do dia. Porém, o que a gente está entendendo aqui é que os hábitos de vida saudáveis podem também ser uma forma de enfrentar os conflitos emocionais. Eu tenho um caso de um amigo, que ele é médico, e ele disse que ele começou a fazer pequenas corridas, pequenas caminhadas, pequenas corridas, que o objetivo era uma grande maratona. E no período que ele estava treinando e correndo, um dos filhos dele foi cometido por um problema de saúde gravíssimo. Precisava passar por uma grande cirurgia. E ele, sendo médico, tinha um conhecimento técnico que muitas vezes o assustava mais do que confortava. E um dia ele me disse: Grace, que bom que eu tinha a corrida como minha aliada. Nos dias que eram mais exames, que eu via ele mais debilitado, ou que eu estava mais angustiado, eu ia para a corrida. Era a forma de me conectar com Deus, sozinho. Eu tentava refletir sobre o que estava acontecendo para voltar mais tranquilo para casa e então, de forma racional, poder ser o porto seguro da minha família. Então, naquele momento, ele poderia usar a doença do filho como uma justificativa para estar estagnado e não correr, não cuidar de si. Mas eu não sei se vocês lembram sobre a famosa fala, né, nos aviões, a máscara de oxigênio. Primeiro você coloca em você a máscara para depois ajudar quem está ao seu lado. E a gente muitas vezes não percebe isso. Se eu quero cuidar da minha família, se eu quero desenvolver um bom trabalho, se eu quero cuidar dos meus filhos, eu preciso primeiro cuidar de mim. Eu preciso primeiro me alimentar bem, eu preciso primeiro dormir bem, eu preciso entender como eu estou cuidando da minha saúde, me alimentar bem espiritualmente. Como eu, como mãe, posso
falar ou ensinar aos meus filhos como ter bons hábitos de vida se eu não os pratico? E essa hipocrisia, muitas vezes, faz com que eles acabem não aderindo àquilo que eu ensino a eles, porque eu não faço. Muito mais do que palavras, é a minha ação que exemplifica e consolida com eles aquilo que eu busco que eles desenvolvam. Só que não é fácil. O que eu estou falando aqui é que é necessário e é possível. É muito difícil você receber um paciente que fala, eu já fracassei, Grace, eu já fiz inúmeras dietas, eu já tentei começar atividade física e depois eu paro, eu não continuo, é muito difícil me alimentar adequadamente, é muito difícil porque a minha família não me ajuda. Não espere ter essa rede de apoio e esse suporte para você tomar essa decisão. E também não espere uma super motivação. Tem uma frase que a gente fala, né? O feito é melhor que o perfeito. E muitas vezes, faça mesmo sem ter vontade. Apenas comece. Deus espera isso de nós. E eu tenho certeza que se você levar essa sua fragilidade, essa sua dificuldade a Deus, Ele vai te dar um suporte para isso. Só que Ele sabe o que vai no nosso coração. Será que de fato eu desejo fazer essa mudança? Porque toda mudança exige que a gente desapegue de algumas coisas, de alguns hábitos. Para eu construir um bom hábito, eu tenho que me libertar de hábitos ruins. Eu preciso entender, por exemplo, que uma rede social, que o dormir tarde, que comer em excesso só vai prejudicar a minha mudança. Então, se eu consigo associar busca de uma ajuda de bons profissionais se for necessário e possível, ou bons conteúdos, boas leituras. Nós temos tantas orientações na igreja sobre isso, à nossa disposição. E a gente conseguir ter essa tomada de decisão e pedindo pela misericórdia de Deus que Ele nos dê todo o amparo, todo o suporte para isso, é mais difícil você sabotar depois, porque você assume um compromisso com você e com Deus. Não estou dizendo que vai ser fácil, eu só estou dizendo novamente que é possível. Quando a gente começa, por exemplo, algumas pessoas estão tentando fazer uma mudança de hábito, por exemplo, de acordar mais cedo. E não é algo simples, só que muitas vezes nós fazemos o que a gente chama na psicoterapia de comportamento pendular. A gente faz um movimento de pêndulo, ou eu não faço nada, ou eu quero fazer tudo. Ou eu não faço nada, ou eu tento mudar tudo. Então as pessoas muitas vezes escutam uma palestra, leem um material, escutam um profissional e elas querem fazer uma mudança drástica. É possível? Sim, é possível. Mas é mais difícil consolidar, porque é muita mudança tentando ser encaixada na sua rotina. Qual que é a minha sugestão como profissional da saúde mental, para que você tenha uma mudança de hábitos de vida e voltando. Assim quer vocês comam, bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Primeiro de tudo, levem a Deus a sua necessidade. Foi Ele que te deu a tua vida, foi Ele que deu a tua saúde. Ele vai permitir, Ele vai caminhar junto contigo para toda essa mudança. Só que Ele precisa acessar esse teu desejo. Você precisa levar até Ele. Junto com isso, trace uma meta. Por que eu quero fazer essa mudança? E que mudança talvez seja mais simples? Por que eu falo começar da mais simples? Se hoje a minha mudança seria começar a fazer uma atividade física, comece com uma leve caminhada. Por quê? Porque dia após dia, de forma gradual, você vai alcançando uma melhor desenvoltura, você vai tolerando melhor a mudança, tolerando o início dessa mudança, para que depois esse hábito de mudança consolidado, e aí sim você faz uma mudança de outro hábito. A gente chama isso de hábito angular. É quando eu, movimentando ou modificando o hábito e consolidando, eu consigo e tenho vontade de mudar o outro hábito. É muito comum quando as pessoas começam a fazer uma atividade física e ter pequenos resultados, e ali a gente fala para enfrentar o imediatismo, a gente tem pequenos resultados, eu já me sinto motivada a melhorar minha alimentação, porque eu sei o preço que eu tenho na atividade física. Então é o passo a passo, é gradual, é o dia após dia, é não ter a sabotagem. Então, novamente, o que eu trago aqui, não responsabilize as pessoas. Então, primeiro, leve a Deus o seu desejo, a mudança, para ter uma melhor qualidade de vida. Segundo, trace uma meta, trace um processo, um projeto a ser executado.
De que forma? Coloque todos os hábitos que você deseja fazer. E aí comece pelo mais simples ou mais acessível e coloque ele na sua rotina. Um grande problema que muitas vezes eu vejo é que a gente tenta colocar atividade física no final do dia se sobrar tempo. No final do dia você está cansado e muitas vezes é mais difícil você executá-lo. Então coloque na sua rotina o seu cuidado com a sua saúde não é um no seu dia. A sua qualidade de vida, a sua saúde tem que estar dentro da sua rotina. Ela tem que ser a sua vida, porque é o bem mais precioso que você tem. Se você não tem saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue cuidar da sua família. É a máscara de oxigênio do avião, primeiro em você. Então, primeiro a gente leva a Deus, segundo a gente traça um processo e terceiro, a gente precisa esquecer do imediatismo. Esperar, por exemplo, que automaticamente eu já me sinta bem, bem-estar, com resultados imediatos. Imagine que eu tenho 38 anos e há 38 anos eu tenho um hábito, por exemplo, de um sedentarismo. Não é do dia para a noite que eu vou consolidar esse hábito e ter resultados imediatos. Mas só o fato de eu estar fazendo algo pela minha saúde já é uma automotivação. É o primeiro passo. Por isso que muitas vezes as pessoas, quando falam muito em depressão, em transtorno de ansiedade, eu tento fazer uma varredura com elas como estão seus hábitos de vida. Porque eles também refletem. Muitos pacientes que têm, por exemplo, crises de pânico, quando têm privações de sono, por não dormirem bem, eles acabam tendo com mais frequência crise de ansiedade. Pessoas muitas vezes que comem com baixa qualidade e com muita quantidade, acaba interferindo na autoconfiança delas, na autoestima delas, e isso influencia também num quadro depressivo. Então a nossa vida, a nossa saúde, ela está interligada. A gente não fragmenta a saúde física, saúde mental e espiritual. Elas têm que caminhar juntas, para que assim a gente possa, voltando para o versículo, fazer tudo para a glória de Deus. E para finalizar, o que eu quero trazer para vocês é a questão principalmente da autorresponsabilidade. Quando a gente consegue se autorresponsabilizar, quando eu consigo dizer que esse processo depende só de mim, obviamente, se eu tenho uma rede de apoio, profissionais para me dar um bom suporte, conteúdo à minha disposição, esse é o bônus que eu preciso ter para fazer o meu processo. Só que se eu não tenho uma autorresponsabilidade, eu entendo que eu, como mãe, sim, sou a responsável pelo que vai no prato do meu filho, em quantidade, em qualidade, em horários. Eu sou a responsável se ele está se exercitando, se ele está muito na televisão, se ele está tendo uma rotina de estudo, se ele está tendo uma qualidade de sono. Essa é a minha responsabilidade como pai e como mãe. Mas, quando nos tornamos adultos, a gente não pode mais responsabilizar ninguém por isso. Nem responsabilizar os meus pais, que quando eu era criança não cuidaram, não me ensinaram. Ou responsabilizar meu esposo ou a minha esposa, que não cuida da saúde, por isso eu não cuido também. A gente não pode mais responsabilizar os outros pelo que a gente faz com a nossa vida, porque a consequência vai ser nossa. Embora eles possam sofrer junto conosco, o corpo é meu e foi Deus que me deu ele. E a gente precisa simplesmente cuidar. Autorresponsabilidade começa você entendendo o que você tem feito e que consequências você tem recebido disso e quais delas precisam de uma mudança imediata. A gente não precisa esperar ficar doente. A gente não precisa esperar uma imposição médica, a gente não precisa esperar uma cobrança familiar, a gente não precisa disso. Só que a gente vem de uma cultura remediatista em que a gente espera que alguém de fora venha e fale, está errado, modifique, não está saudável, não é suficiente. Nós somos adultos e para que a gente possa se comportar como tal, se autorresponsabilize. Entenda como é que está a sua rotina, entenda como você organiza a sua alimentação, entenda em que momento você faz a leitura da Bíblia, a comunhão com Deus, o estudo da lição da escola sabatina, em que momento você socializa com as pessoas que você ama e como você socializa com essas pessoas, se é conversando, se é sendo um porto seguro, um ponto de calmaria ou um ponto de estresse nesse ambiente familiar.
Se quando alguém, por exemplo, da sua família muda um hábito, se você dá um suporte ou se você acaba fazendo aquelas brincadeiras, né? Ah, agora tá de dieta, ou aquela falta de incentivo. Ah, essa mudança não vai durar muito tempo. Quantas vezes você já começou a correr e nunca manteve, nunca continuou? A gente muitas vezes, além de não ser o agente da mudança, a gente é o agente que atrapalha, que incomoda, que não impulsiona. Por quê? Porque se o outro está mudando, eu me sinto incomodado, eu fico desconfortável, porque de alguma forma eu continuo em zona de conforto. Então, se você não pode ser o agente de mudança de ninguém, não atrapalhe, incentive, impulsione, reforce, elogie. Isso é muito importante para quem está num processo de mudança, poder incentivar, elogiar, reconhecer, aplaudir, é um ponto a mais, é aquele bônus a mais que a pessoa precisa para se manter. É importante para isso. Nós somos seres humanos, nós somos movidos muitas vezes com esse reconhecimento de quem está ao nosso redor. Mas, volto a dizer, não espere que o meio que você está inserido faça aquilo que só depende de você. Se responsabilize, tanto pelos hábitos bons como pelos hábitos ruins. E para finalizar, como é que eu tenho essa autorresponsabilidade, Grace? A tua vida, a vida que Deus te deu, ela é tua. Você precisa entender que é de você que precisa partir o autocuidado. É de você que precisa partir essa percepção de algo que não está legal. De que eu preciso prestar mais atenção como eu estou vivendo a minha vida. As pessoas hoje estão vivendo muito num piloto automático. Os dias passam, os meses passam, os anos passam e elas não entendem, elas não percebem o que elas estão fazendo. A gente entra num piloto automático. Como é que eu tenho vindo para a igreja? Como é que eu estou na igreja? Como é que eu estou nas minhas relações? Eu lembro uma vez, quando eu trabalhava com pacientes com problemas cardíacos, e alguns deles falavam que eles tinham um problema cardíaco porque eles tinham um componente genético, porque os pais tinham também, então não tinham o que fazer. E eu lembro que eu perguntava muito para eles, bom, se você já tem um componente genético, você tem ali uma escolha a ser feita, e voltamos a falar sobre escolhas. Ou eu simplesmente me acomodo e falo, bom, tenho componente genético, eu não tenho o que fazer e está tudo certo, e levo a vida sem autocuidado, ou eu tomo isso como uma informação. Eu tenho um componente genético, então meu cuidado vai ter que ser ainda maior para que eu não desenvolva a mesma patologia. É um posicionamento, é escolha, é tomada de consciência. É muito mais fácil responsabilizar os outros. Às vezes a gente responsabiliza até Deus. Deus, por que tu me deixou ter essa doença, essa pressão alta, essa diabetes? Por que, Senhor, que eu estou com esse problema agora, essa dor de cabeça que não passa? E aí, quando eu vou tentando fazer uma varredura nos meus hábitos, a gente consegue perceber alguns fatores criados e mantidos por nós mesmos que nos levam a comorbidades, a doenças evitáveis. Nem todas as doenças são evitáveis, mas muitas delas são. Então, se a gente puder fazer a nossa parte, nos responsabilizando pela nossa saúde, a gente já está fazendo um grande passo. A gente está fazendo justamente o que Deus espera. Façam tudo para a glória de Deus. Então leve a Deus a sua demanda, o seu desejo de mudança, se assim for. Se nesse momento está muito difícil, passo a passo, é algo gradual, sem grande expectativa, mas faz. Isso já estará indo ao encontro do que Deus espera de nós. Para finalizar, eu gostaria de orar por você, por vocês que estão nos ouvindo, para que a gente possa encontrar, ir ao encontro de fato de uma mudança ativa, com disciplina, com consistência, com coerência, com saúde. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, quero te pedir aqui, Senhor, por nós, por cada pessoa, cada família que está nos ouvindo, Senhor. Cuidar da nossa saúde não é algo simples, Pai. Principalmente nesse mundo em que estamos inseridos, com tantas influências, com contextos tão tóxicos, tão difíceis. Mas, Senhor, nos ensinaste, nos desse o livre-arbítrio, mas também nos desse a orientação, que precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, que foi dado por Ti como um grande presente. Ajude a cada um de nós para que nós possamos buscar esses hábitos de vida a cada dia. E quando for difícil, Senhor, nos acompanhe
Esteja conosco, nos cerque de pessoas que possam nos ajudar. Cuide de nós, Senhor. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.